Olá, seja muito bem-vindo ao Projeto Farol. Eu sou a Ju Varela e está começando mais um Papo Iluminado. Como vocês sabem, aqui a gente traz sempre pessoas muito incríveis para trazerem ferramentas de autoconhecimento. Tudo aquilo que pode nos trazer informação, empoderamento, autoconhecimento, mas principalmente acesso à nossa luz interior. Então hoje eu trouxe uma pessoa muito querida e muito especial para falar de um tema muito importante que é o Tantra. O Tantra ele vem sendo trazido com muitas e muitas crenças que distanciam da realidade dessa terapia muito potente de conexão e reconexão com o nosso corpo físico. Então eu tô muito animada de trazer essa ferramenta para vocês e desmistificar tudo que é falado sobre essa terapia tão potente de grandes acessos espirituais e acessos da nossa luz e do nosso prazer. Tudo isso que tem muito tabu em volta, e para isso eu trouxe a Deva Gita para desmistificar tudo isso pra gente. Então seja muito, muito, muito bem-vinda, que eu tô muito feliz que você tá aqui. Eu também. Nossa, com essa abertura eu fiquei aqui. Uau, é isso. Que Já chique. falou muito. É. Ai, gente, que gostoso. Eu tô muito agradecida pela oportunidade, né, de poder falar para as pessoas, porque tudo que eu vivenciei nesses últimos quase 10 anos, né, tá perto aí de somar 10 anos nessa jornada com terapia tântrica, me trouxe um processo de expansão de consciência muito alto em relação a quem eu sou, a potência desse meu corpo físico, e sinto que é uma caminhada, uma jornada, ainda tem muito ainda que eu ainda também posso descobrir. E nos últimos anos eu fui ampliando essa relação de conexão com a espiritualidade. Então a gente vai falar aqui dessa conexão de corpo, de sexualidade com espiritualidade, porque eu sinto que é importante mesmo para que as pessoas possam ampliar e não ficar só acreditando que terapia tântrica se resume à massagem tântrica, que se resume a só prazer, só orgasmo, como é falado muitas vezes. Também é, mas tem muito mais. Então eu realmente agradeço a oportunidade de estar aqui e compartilhar com vocês. Eu tô muito animada porque, assim, eu venho numa descoberta pessoal muito profunda. Eu trabalho com criatividade, né? Então, energia sexual e energia criativa, elas estão muito conectadas. Sim. E eu sempre tive muita curiosidade, porém muito receio, né, com a terapia, mas por bloqueios pessoais, corporais, com relação ao prazer, enfim. E venho me permitido estudar, experienciar mais e me conectar com isso. Então, eu queria trazer de cunho de curiosidades pessoais, mas também para ajudar todo mundo que está em casa a trazer essa desmistificação de crenças e mitos, porque eu tenho tido pequenas e muito poucas experiências, mas que têm me levado a lugares muito profundos e espirituais, né? Então eu queria trazer esse conhecimento. Então, a primeira coisa que eu queria saber é como que você começou, né? Como é que foi esse início nessa jornada para você? Eu vivia uma vida de conexão com a sexualidade de uma forma muito aberta e expansiva, mas não nessa característica de usá-la para o meu conhecimento. Era muito compulsivo. E a relação com o prazer era o que mais me chamava a atenção. Então, quando eu ouvi falar sobre massagem tântrica pela primeira vez, a primeira coisa que me veio foi: uau, prazer de 30 minutos. Uau, como deve ser isso, né? Vou receber uma massagem que vou ficar um tempão tendo essa experiência orgástica. Então essa foi a primeira chamada, que é o que muita gente acaba ouvindo também, acaba se conectando, mas é tão mais. E aí, dentro desse processo, eu fui primeiro conhecer a massagem tântrica, foi um boom de energia no meu corpo. Eu entendi que eu nunca tinha vivenciado aquele nível de prazer, então foi um choque. Só que foi um choque que me deixou assim, meio e agora? O que eu faço com isso tudo? Com essa informação, né? Só que para mim também veio como uma oportunidade de mudar de carreira. Eu era secretária executiva. E eu falei,
quero me dedicar a isso. Quero poder levar esse conhecimento para mais pessoas e principalmente proporcionar essa experiência a mais mulheres. Porque foi muito revelador. Eu nunca tinha sentido daquele jeito, aquela sensação toda no meu corpo. Não que eu tivesse anorgasmia, que é a ausência do orgasmo. Eu conseguia chegar ao orgasmo, mas era um nível só aqui e já tô sensível, fecha a perna. E aí esse corpo foi aos poucos, então, passando por um desenvolvimento, que foi somado com o meu processo de formação. E aí, resumindo, né, para não me estender tanto nessa história, primeiro eu conheci a massagem, me conectei primeiro com essa técnica, aí é que eu fui ver que tinha um processo terapêutico por trás disso tudo, para poder aprofundar nessa relação com as crenças, os tabus que eu carregava em relação a prazer, e também as emoções, que às vezes fica ali medo registrado, raiva, angústia, culpa. E isso tudo influencia nesse processo de se permitir se entregar para um prazer de um nível mais elevado. Ai, ficou até emocionada. É demais. E aí eu fui vivenciando essa experiência aos poucos, de conseguir acessar essas emoções. É como uma cebola, né? A gente usa muito esse exemplo. Camadas e camadas foram se abrindo a cada massagem, a cada prática de meditação. Porque vale destacar aqui que a terapia tântrica não é só massagem tântrica. É uma composição de algumas práticas corporais. A massagem faz parte, ela é muito conhecida, mas fazer prática de meditação ativa, ou seja, colocar o corpo em movimento para movimentar bastante energia, para depois você parar e fazer esse processo de assentamento e observar o que está fluindo internamente, emoções, enfim. E o corpo vai abrindo para essa experiência, né? Eu costumo dizer que as pessoas, às vezes, elas começam uma jornada de autoconhecimento estudando, lendo e, às vezes, fazendo uma psicoterapia, aprofundando um pouco nessa relação com o pai, com mãe, as histórias traumáticas que essa pessoa viveu. Isso faz parte, é importante, é necessário. Mas chega num ponto, se a gente não vai para o corpo, não evolui. Então, a terapia tântrica é um caminho que vai favorecer esse processo de aprofundamento dessas emoções e dessas crenças. Vai fazer com que se sinta mesmo, as células tenham os registros. Então, às vezes você fica lá numa terapia falada anos, mas sente que ainda não saiu do lugar, que ainda não conseguiu dar um passo de se empoderar mesmo, sabe, do corpo, da energia de falar, nossa, eu sou dona do meu prazer. E sabe que eu acho, ó, ficou até arrepiada, porque eu achei o mais potente, eu fiz uma meditação sua recentemente, a de que você pressiona as pernas, né? Uhum. E é só uma meditação, né? Eu pratico meditação há muito tempo, e eu fiquei muito impressionada como que o nosso próprio corpo gera uma energia tão forte, tão potente, e a sensação que eu tive durante a meditação foi essa que você falou, de empoderamento muito forte, como se a energia sexual subisse aqui, né? E você tivesse uma sensação de muito poder mesmo, uma sensação de poder, de vitalidade, de eu posso tudo, né? Assim, até um pouco perigoso, assim, né? Uma coisa assim de muito empoderamento mesmo. E de muito prazer, e ao mesmo tempo de como eu mesma gero esse... Eu falei para as minhas amigas, eu falei assim, o que eu mais tô chocada é como que o meu próprio corpo gera isso e eu não sabia. Uau. Né? Porque assim, eu já tinha tido essa experiência de subir a energia. Mas na troca, na intimidade? Não, pior é que já tive também, mas poucas vezes de subir essa energia. Porque assim, a energia sexual ela pode ficar lá embaixo ou ela pode subir, né? De subir com outra pessoa foram poucas vezes. Mas sozinha eu já tinha tido essa experiência em outras práticas meditativas. Mas sozinha, conscientemente, foi só na sua meditação. E aí eu falei, caramba, 30 anos e eu não tinha ideia de que o meu corpo podia gerar isso sozinho, né? Então foi muito impactante pra mim e era isso que eu queria dizer, na verdade. Eu fiquei muito chocada, assim, como o nosso corpo é potente e como a gente chega nesses lugares. E aí eu não sei se eu ouvi você falando ou outra pessoa falando que existem alguns tipos, acho que foi você mesmo que eu vi, que eu fiquei vendo várias coisas suas. Que aí que você falava que existem vários tipos de orgasmo, né? Não existe só o orgasmo que a gente conhece, não é isso? É isso mesmo. Também vale destacar aqui que você trouxe, antes, né, de comentar isso, que você trouxe, é até perigoso.
Ah, tá. Amigo, pode baixar um pouco o ar, tô morrendo de calor. Você nunca pensou que eu ia falar isso, né? Tô morrendo de calor. Não, lá fora eu tava no 3 no carro. Eu falei, gente, eu até conferi. Eu falei, quanto que tá lá fora? Meu Deus. Meu Deus, tá surreal. É demais. Antes até de responder essa pergunta, eu quero destacar que você trouxe a palavra perigoso. Uhum. E isso, eu quero dizer assim, a gente tem sim um poder incrível de produzir energia no corpo. E se a gente não dá uma boa direção para essa energia, às vezes a gente fica meio perdido, meio bagunçado mesmo. Então, e se você não tiver boas intenções também. Exato, né? É consultar o coração. Claro, você pode explodir de prazer e deixar essa energia ser direcionada só para o prazer. Mas quando a gente fala de empoderamento dessa energia, é a intenção que está no coração que vai dar uma direção para ela. Então, por isso que eu falo, consulta quais são seus propósitos, né? Para onde você quer direcionar, se é algo que vai transformar a sua vida, que vai facilitar o caminho de você expandir essa consciência, se você quer usar essa energia toda com um processo de atração para sua vida, de cocriação. Então, é uma energia potente, é um processo que é possível sim fazer magia com essa energia, né? Então, é uma energia criativa, exato. né? Energia sexual, ela é muito poderosa. Vale realmente destacar aqui, quando você trouxe ali a palavra perigoso, eu falei, vale a pena falar. Não vale muito, né? Uhum. E aí sim, esse nosso corpo, ele tem o poder de produzir energia. A gente não demanda de estar com uma outra pessoa para sentir essa potência toda, né? Só da gente estar aqui respirando, contraindo alguns músculos, ele já está produzindo energia. Isso facilita o processo quando você coloca o corpo em atividade e vai colocando a intenção real de ter essa subida de energia. E aí você fala sobre os tipos de orgasmo. O mais comum para a maioria das mulheres é o orgasmo clitoriano. E para os homens, é o orgasmo acompanhado de uma ejaculação. Todo mundo aprendeu desse jeito. Ah, dá para ter um orgasmo vaginal? Todo mundo sabe que é possível, mas a maioria das mulheres não vivenciam isso. Os estudos, as pesquisas ainda indicam que metade das mulheres não conseguem atingir o orgasmo. Dessa metade que consegue, eu diria que uns 80% não sabe o que é um orgasmo vaginal ou cervical. Só tem essa experiência através do estímulo clitoriano. Ok, o clitóris está ali só para isso mesmo, né? Ele não tem outra função senão nos proporcionar prazer. São infinitas terminações nervosas ali num pedacinho tão pequenininho, destacando o que fica visível, né, por baixo do capuz ali do prepúcio, mas que a estrutura por dentro é grande e que então as suas perninhas, né, costumo dizer assim, ela passa por baixo dos lábios externos. Por isso que na massagem tântrica a gente não vai ficar focada no clitóris, tem todo um trabalho de preparo dessa vulva, de estimular os lábios externos, internos, glândulas de Skinner de Bartholin, para depois chegar no clitóris, para depois ter estímulos no canal vaginal, uma possibilidade de uso também de vibrador nessa massagem para potencializar essa resposta e também trabalhar a tonificação do clitóris. Algumas mulheres não conseguem atingir níveis altos ou nem chegam num orgasmo por ter um clitóris muito hipotônico, flácido. Então, às vezes precisa mesmo de um processo de desenvolvimento dessa tonificação. É como querer ir para maratona e não se preparar na academia, né? Então vamos aos poucos, muita calma. Então tem essa resposta, sim, de um orgasmo clitoriano, que com uma estrutura mais trabalhada vai conseguir sustentar e ter vários emendando um atrás do outro, porque o ciclo orgástico da mulher, ele é muito em ondas aqui. E de vez em quando ele sobe um pouco mais, mas ele sobe e desce muitas vezes. A gente tem mais facilidade de chegar nessa resposta orgástica. Algumas, seja por uma questão de memória no corpo que bloqueia, seja por um trauma, ou até mesmo pelas crenças, que leva a ter uma relação de culpa com prazer, acaba muito se fechando, não se permitindo chegar a níveis altos, e às vezes nem tem certeza se chegou ao orgasmo, porque foi um gostosinho, começou a sentir, aí dá um medinho, que a gente fala muito que o orgasmo é como uma morte. Você entra num estado que você não tem controle daquela energia, e ela
ela expande, então por alguns segundos você tá ali, entregue àquela né? sensação, você não tem nada que você possa fazer, não tem pensamento nesse momento, é você com a sua essência, com todo, assim, por isso que a gente fala muito dessa relação com o prazer divino, né, de conectar com a espiritualidade também através da sexualidade, de ser uma forma, um caminho de estar consciente dessa produção de energia no corpo e de conectar mesmo, de pedir por essa expansão, né? Desse lugar de plena expansão mesmo de consciência. É expansão. E é muito doido, porque uma vez dançando eu acessei, né? E é muito doido, porque é um orgasmo muito diferente quando ele é aqui em cima, né? E aí eu falei, agora eu entendi o que significa ver estrelas. Porque, tipo, realmente parece que a energia sobe aqui. E eu juro que a sensação foi de total morte, assim, eu não tinha nenhum... E eu tava dançando de pé, de roupa, com várias pessoas. Ou seja, não foi uma sensação... eu sozinha, não tinha nada sexual, né? Mas internamente foi a melhor sensação que eu já tive na minha vida, de literalmente ver estrelas. E eu apaguei, assim, não existia corpo, não existia nada, só existia uma sensação de ver estrelas mesmo, assim. E aí eu comecei a ficar, tipo, meu Deus, eu preciso entender mais isso. O que é isso? E a sensação era que o orgasmo, em vez de acontecer aqui, estava acontecendo aqui. E aí eu falei, nossa, eu preciso entender mais isso, assim. Eu sinto que há momentos em que a gente tá já com esse campo mais aberto nos chakras superiores e a gente também recebe essa energia do alto. E aí tem momentos em que não, que a gente está produzindo bem aqui embaixo mesmo. E aí essa subida de energia ela acontece. E às vezes elas se encontram. Então é como vir essa energia de Shiva e de Shakti junto aqui e ter essa explosão. Quando a gente está produzindo essa energia no corpo, sim, o clitóris é o ponto mais sensível. Porém, é uma relação de sensação mais localizada, mais de liberação química, hormonal no corpo. Agora, quando é um orgasmo que ele vem pela cervix, que é um resultado do estímulo de pontos internos do canal da vagina, mais do fundo do canal da vagina, já é uma sensação muito diferente da que a gente tem quando tem um estímulo no clitóris. Aí seria um segundo tipo de orgasmo. É um outro tipo de orgasmo. A sensação já é mais corpórea mesmo, a gente sente essa energia expandindo pelo corpo de um jeito diferente. Eu digo que é mais energético. E sim, essa subida ela é mais perceptiva. E sobe. Os dois sobem, porque... Dá um calorão, assim, na cabeça. Dá uma outra coisa. É um pouco diferente a sensação. Mas a do clitóris, por exemplo, ela é mais chakra básico, ela não sobe, ou sobe? Ela só descarrega? Ela pode subir, mas ela é mais um descarrego. E às vezes tem esses pontos todos sendo estimulados juntos. E aí essa expansão também acontece. Mas se a gente fosse agora, vai lá, estimula direto o clitóris, é uma coisa mais breve, mais localizada, uma sensação gostosinha e que dá um alívio. Então é mais um descarrego mesmo. Dentro da linha taoísta, por exemplo, eles trazem que a mulher ela perde energia quando ela tem um orgasmo pelo clitóris. E é sugerido que faça um trabalho de desenvolvimento do canal da vagina, principalmente esse fundo da vagina, essa região cérvix, para que essa parte tenha, então, os estímulos para ter esses reflexos e ter esse orgasmo de subida mesmo de energia. E agora tem algumas pessoas que estão com o caminho bloqueado, seja por emoções, os chakras não estão alinhados, às vezes a coluna mesmo que está com desvios e que tem bloqueios, que tem couraças por essa parte, seja por algumas dores emocionais, enfim. E aí esse corpo não encontra esse caminho de subida. Então, por isso também é importante saber soltar esse corpo, preparar mesmo esse corpo. Você citou também sobre a prática da meditação vibracional, que é essa de preparar o corpo produzindo energia. Então vai lá, contrai, produz bastante energia para depois ir soltando, relaxando o corpo e perceber essa energia que foi produzida circulando. Isso é um treino. É muito doido. Como é que você faz isso? Assim, tipo assim, não dá para explicar o que acontece, né? Ou dá? Eu diria que a gente tá ensinando para o corpo como é o ter o orgasmo através dessas práticas, porque na hora que a gente contrai, a gente está ativando nossas musculaturas, está produzindo energia nessa hora.
E aí, quando vai relaxando, essa energia ela vai dissipando. Então, o orgasmo nada mais é do que a liberação dessa energia que ficou acumulada nos músculos. E aí, nessa região genital, tem muitas terminações, mas pode perceber que enquanto você está ali no ato sexual, rola umas contraídas involuntárias do corpo. Então, é o corpo dando esse gatilho. Imagina, então, se você passa por esse treinamento, se 1 ou 2 vezes por semana, você faz uma prática dessa, e aí seu corpo vai ganhando essa memória que cada contraída consciente... e depois você solta, respirando, soltando o som, vai ativando ainda mais a circulação. O corpo guarda essa memória quando você tem um estímulo interno ou até mesmo externo, quando está mais focado em genital. E aí também dá essa contraidinha de leve, essa resposta tende a começar a ficar já mais intensa, mais duradoura, porque conforme você vai respirando mais, você vai dando mais energia para o corpo, vai trazendo o som é que vai ajudar a puxar essa energia. Então, se você fica guardando o som e a respiração muito curta, a experiência só vai ficar aqui embaixo. Agora, se você vai respirando mais... e vai dando vazão para esse som, até para ser um som mais vibratório no corpo. Eu costumo dizer, vibra num grave lá embaixo, e vai trazendo depois aqui para a garganta. Essa relação do prazer vai espalhando, vai subindo com mais facilidade. Ainda mais para a mulher, como se a gente vibrasse lá no útero, sabe? Então é potente. E para o homem, eu citei também sobre a mulher perder energia quando tem um estímulo direto assim no clitóris. O homem, na linha taoísta, fala-se muito sobre não ter a ejaculação, porque também perde energia nisso. Mas eu gosto de deixar um destaque sobre isso, porque tem alguns homens que às vezes entram numa neura de que eu preciso conseguir não ejacular e tal. Tem toda uma necessidade de um preparo do corpo, para que esse corpo, então... produza também energia, sustente essa energia, para que tenha esse processo de maior consciência para a contração das musculaturas, das travas energéticas, para segurar a ejaculação. Mas alguns homens sentem desconforto quando segura. Né? E aí, até às vezes, tem uma resposta orgástica sem ejaculação, porque uma coisa não depende da outra, e ainda tem muita gente que não tem essa informação. Eu só fui saber há 9 anos atrás. Então, isso daí me trouxe muitas respostas também, quando eu vi você falando sobre isso. Então, não precisa ejacular para ter orgasmo. E acho que você sabia disso, Eudes? Não. E aí, Eudes, agora o Eudes vai começar a treinar o corpo. Ele começou a me perguntar, ele tá prestando uma atenção hoje, Deva, que você não sabe. Eu tô tentando não me distrair, mas tá muito engraçado. Eu só tô vendo a cabecinha dele assim. Você se prepara, eu vou abrir pra perguntas depois, tá? E não precisa ficar vermelho, tá tudo bem. Fantástico. Colocando tudo aqui, ó. Então é isso, o homem não precisa ejacular para sentir o orgasmo. Só que ele precisa de um desenvolvimento no corpo, afinal ele foi treinado, ele a vida toda acreditou nisso. Sim. Então leva um tempo, é importante fazer exercícios pélvicos, pompoarismo, essas práticas vibracionais para treinar esse corpo. Então pode sim, no momento em que está tendo ato sexual ou até mesmo se tocando, começar a fazer o exercício das travas energéticas para conseguir segurar. É como se quisesse prender o xixi. E aí vai segurando, vai aprendendo a segurar. Aí passa a vontade da ejaculação, tem um ponto, né? Depois de passar de um certo ponto, não adianta, acaba ejaculando mesmo. Mas se ele consegue, quando ele está percebendo que está chegando, ele faz a trava, ele segura. Homem e mulher, é a mesma coisa. É um pouco diferente a relação dos corpos, mas nisso, o homem ele segura, aí ele não ejacula, e dependendo do desenvolvimento que esse homem já tem no corpo, sim, é possível que ele sinta essa expansão energética, o corpo vibra, o calor sobe, a experiência do prazer acontece, porém, a ejaculação não. E aí a disposição energética é outra. Só que fica, às vezes, uma sensação de que, ficou faltando alguma coisa. Aí, né? Fica uma coisa meio estranha, assim. A mente fica ali, né? Então é um processo de aceitar isso também.
Porém, se o corpo não está muito desenvolvido, se a pessoa não faz um processo de movimento energético, pode ficar um desconforto estranho, a sensação de que ficou presa essa energia. Aí é importante fazer o exercício de rebolar, de soltar, né? Você fala isso pra homem, né? Aí eu falo, gente, rebola no chuveiro. Começa treinando sozinho, bota uma música no chuveiro e vai lá e rebola. Porque homem que rebola é mais gostoso. E aí a mulher, não é tão comum a mulher ejacular, é o contrário. Então, pode sim também a mulher desenvolver ejaculação. A maioria desenvolve quando tem esse preparo da vulva. Nós temos um par de glândulas que fica ao lado da uretra, chama skin. Ela, quando ela é estimulada, é muito sutil. A gente passar assim, olha o dedinho suave. É como se estivesse querendo tirar um cílio do olho, sabe? Assim, bem suave mesmo, porque é sensível. Então, fica um tempinho ali estimulando. E depois, por dentro do canal da vagina, depois que a gente passa a região do ponto G, aquela parte mais rugosa, que é mais fácil de identificar, logo depois fica procurando um pontinho que dá uma sensaçãozinha de vontade de fazer xixi. E aí fica nesse estímulo, nesse ponto. Aí essa glândula já vai ter acumulado uma quantidade de líquidos e é possível, então, que ela faça a liberação desse líquido. Que pode acontecer, e aí depende muito, varia de cada corpo, vira um jato e pode ser que só dê uma escorridinha, assim, um líquido, como se tivesse feito um pouquinho de xixi. Dependendo do caso, da intensidade do que está acontecendo ali, se tiver um pouquinho de urina na bexiga, pode acontecer de sair depois também, mas para o final desses jatos, e que também está tudo bem. Né? Tá tudo bem. É isso. E me fala uma coisa, acho que tem um tema muito importante, o Tantra, né? 2 temas que eu queria abordar. O primeiro é a relação da sexualidade. Acho que a mulher tem muitos tabus, mas os homens também têm e são tabus diferentes, né? A mulher, acho que vai muito para um tabu do fechar a perna, da vergonha, de algo muito de reprimir os desejos e instintos sexuais, né? Sim. E o homem, eu acho que ele tem um tabu que já é eu preciso mostrar virilidade, né? E então são tabus diferentes. Mas o que eu percebo muito, assim, como uma crise, né? Que até o Eudes estava falando, eu falei, a gente vai falar sobre isso hoje, que era sobre o pornô, né? Sobre como que você enxerga o pornô em todo esse contexto. Porque, pela minha visão pessoal, ele afasta muito a gente dessa presença, afasta muito a gente desse lugar de consentimento, desse lugar de escutar o corpo, de presença, de silêncio, vai para um lugar às vezes muito agressivo e genital, digamos assim, né? Vai. Minha visão, mas eu queria saber a sua. Né, mas vai mesmo. E, para além disso, vai para um lugar de muito condicionamento, porque o homem, quando assiste aquilo, ele começa a achar que tem que ser daquele jeito, que ele tem que... O sexo é igual penetração, que é o foco, e que, então, se ele tá com o pênis ereto, ele já tem que ir logo para penetração, não tem aquele processo de relaxar e de curtir a caminhada. E aí, é como se a relação sexual tivesse um objetivo que é ejacular, ter orgasmo. Quando a gente olha para o Tantra, para essa caminhada toda de expansão da sexualidade, é esquecer do orgasmo, é curtir mesmo essa conexão e toda essa troca de energia. E aí isso não tem nada a ver com o que é visto nos pornôs. Ainda tem um agravante, assim, eu sinto que leva os homens para um lugar de muita performance, dessa necessidade de estar lá, na coisa da pegada o tempo todo. Pegada de vez em quando é gostoso, mas não vamos negar. Mas para chegar em alguns níveis de orgasmo mais elevados, onde a gente consegue perceber essa construção acontecendo, onde dá para alimentar a conexão amorosa entre essas duas pessoas envolvidas ali naquela troca, a gente precisa de um pouco mais de calma, de ir mais devagar, de respirar, de perceber o que está acontecendo naquele envolvimento. E aí não existe um pornô, que eu vi até hoje, assim, nem soube de nada. Que é sempre parece tudo muito... que é uma corrida contra o tempo, né? Fica uma coisa meio pressão para chegar no final. Causa muita ansiedade. E o que eu acho interessante disso, assim, pelo menos na minha
humilde experiência, é que você acaba trazendo tudo isso pra vida, né? E a vida fica de um lugar prazeroso, assim. Eu acho que isso que tá muito conectado com a espiritualidade, porque o prazer, ele é negado, né? Não só o prazer sexual, o prazer de maneira geral. Comer um doce, o se divertir, o fazer as coisas com presença, né? A gente tá sempre fazendo, e pouco a gente está em presença, vivendo. E o que eu percebo, assim, principalmente dentro do relacionamento amoroso, é que, às vezes, o sexo, ele vira uma coisa como uma válvula de escape, como é que você usou a palavra? Um descarrego ali, né? Acontece. E não um lugar de troca, porque o que eu acho mais bonito, assim, eu não sei se isso tá dentro do Tantra, mas é a imagem que eu tenho, que você vai se... A troca entre o casal, ela é o tempo todo, ela não é só no ato sexual, Exato. né? E o ato sexual é uma continuação dessa troca de todos os dias, né? Isso, eu costumo dizer que começa no bom dia, na forma como você tá ali já dando um bom dia, você tá acordando o seu amor cheio de beijinho, de carinho, ou você já tá na correria e estressado porque tá atrasado. Então, a forma como a gente já começa o dia já tá alimentando onde é que dá para chegar. Né? Porque tem muito casal que às vezes reclama, nossa, a gente tá sem conexão e não tá rolando de transar, mas é isso, porque eu chego em casa já tarde, tomo um banho, janto e não tá rolando nada. Não tem alimento, não tem vontade, não tem nada que tá sendo alimentado, não vai rolar gostoso mesmo, senão vai ser só aquele descarrego. E aí a pornografia acaba influenciando muito isso também. E um outro ponto sobre a pornografia é que quando a gente está naquela expectativa, quando a gente está ansiando, esperando por algo, nosso corpo está produzindo dopamina. E aí ou a gente entra na fantasia já de imaginar o que está querendo, o que está desejando, ou a gente está ali assistindo uma cena que está alimentando também esse campo da fantasia, então já está acionando uma área do nosso cérebro que está ligado ao nosso sistema de recompensa. Então a gente vê aquela cena, já aciona, já dá uma saciedade, assim, de leve. Então já produz um pouco de dopamina, você fala, ai, que gostoso assistir isso. Já dá um bem-estar. Só que isso vai ficando viciante, porque não é satisfatório, é só uma gotinha, enquanto você precisa de um copo cheio. Então, uma relação rápida sexual também, onde não se tem um nível de qualidade orgástica, foi uma colherada. Então, ainda falta muito. Então, por isso, de ir mais devagar, de respirar, de ter esse preparo corporal, de aprender a desenvolver o corpo. E essas práticas de meditação ativa, de meditação vibracional, de massagem tântrica, vai ensinando para o corpo como que é esse caminho. E através desse processo todo, o casal, quando tem então um encontro e já tem cada um individualmente esse entendimento de como que o corpo está funcionando, de como que essa energia ela é produzida, fica muito mais gostoso, fica muito mais verdadeira essa conexão. E sai desse lugar dessa ansiedade de chegar em algum ponto para... então, conseguir expandir essa relação. Aí a gente começa a entrar mais nesse assunto do Tantra em relação aos pilares de se aceitar, de se acolher, de ser espontâneo, de viver essa experiência do prazer sem medo, sem vergonha, sem culpa, sem nada que possa prender ali aquela energia num lugar mais baixo, mais denso. A gente... Quase todos nós tivemos uma educação mais repressora, religiosa, que chegou em algum momento, essas informações como menina tem que fechar as pernas, sexo só depois do casamento, Deus castiga, é sujo, é errado, é feio, não é bom, homem não presta. São muitas falas negativas e repressoras que vai levando para um lugar de não se permitir sentir prazer. Então, acho que a primeira coisa é cada pessoa, seja homem ou mulher, ter esse processo de aceitação de si e ir trabalhando internamente. Eu me autorizo, eu me permito sentir prazer, isso é bom, é saudável, é divino. E entender que não tem nada disso Deus castigar o prazer, gente. Se Deus criou esse corpinho lindo e maravilhoso, com todas essas potências, não tem por que negar. A questão é a direção que a gente dá para isso.
né? Então, quando a gente está aí, vamos supor, vivendo de uma vida mais automática, compulsiva, o descarrego dessa energia, ela pode sim levar para um lugar viciante e que toma total, assim, sua direção. Você não consegue usar essa energia de uma forma criativa, você acaba só usando para liberar aquelas tensões. E aí isso não te alimenta, não te E não nutre. utiliza o potencial dessa energia, Não. né? E o que eu acho mais interessante é que essa energia, ela é para tudo, né? Ela é para o tempo todo você poder estar vibrando esse prazer, né? De viver mesmo. Uhum. Então, isso que eu acho muito rico, assim, e eu tô muito animada nessa minha autodescoberta. E aí o que é legal, você fez uma prática de meditação vibracional, você sentiu essas ondas pelo corpo, você também pode até se tocar, se você quiser, né? E aí não chegar num orgasmo, guarda um pouco, segura ali um pouco. Então, tanto o homem quanto a mulher, dá para ter esses estímulos, dá para ter esse contato de carinho, de movimentar essa energia e ficar no quase. E aí sentir essa energia no corpo. De repente tem uma coisa importante para fazer no dia, tem, sei lá, uma apresentação para fazer, e você quer estar lá, já, com o corpo cheio de energia, você não vai dar aquela descarregada para chegar depois mole, assim, sem... Uhum. Então, saber usar, saber o momento de dar a explosão, saber o momento de querer dar aquela relaxada e o momento de dar essa empoderada. E lembrando de conectar com o coração mesmo, para onde eu quero direcionar essa energia. Outra coisa, quando a gente fala de Tantra, a terapia tântrica é o que cresceu aqui no Brasil, no Ocidente, mas Tantra é milenar e não existia nada de terapia tântrica, né? Há milhares de anos e nem era o foco da sexualidade, né? É muito mais essa relação devocional, de usar essa energia para expandir no coração e essa relação de comunhão com o divino. De ter essa consciência dessa energia ser uma energia geradora, então dessa potência desse corpo para produzir energia para a chegada de um ser nessa comunhão entre dois para um, que já vai chegar numa frequência mais elevada pela consciência que esses dois têm em relação a essa conexão. É muito bonitinho mesmo. É muito lindo, né? E é muito espiritual, muito divino, muito sagrado ao mesmo tempo, né? E eles usavam para iluminação. Né? Exato, para chegar um ser iluminado, então esses dois seres, um feminino e um masculino, precisavam também estar desenvolvidos e com toda essa consciência para conseguir produzir essa energia, para ter esse espaço de conexão. E aí era tudo muito lindo, porque é para Deus, é para a chegada de um ser, é para essa... Então aí é que entra essa parte da sexualidade no Tantra, para essa conexão com o eu maior, para chegar um ser que vai já chegar numa frequência alta. No amor. Ai, sim. Né, Yodes? E Tantra é amor, gente. Tantra é amor. Amor não existe? Sei, Yodes. Não era o que você tava falando 10 minutos antes de começar a live, não, viu? Às vezes rola uma... Como é que fala? Uma decepção amorosa aí, né? E fica desacreditado. Eu vi uma menina no TikTok que ela falou uma coisa que eu falei, eu preciso arranjar um momento pra falar isso, que é o celibato pós-trauma. Como é que você tá? Você tá solteira, casada? Eu tô em celibato pós-trauma. Achei muito bom. E me fala uma coisa, uma outra coisa que eu venho percebendo também, conversando com muitas amigas, que eu falei, cara, isso daí deve estar uma coisa realmente muito grande, que é o broxar do homem e o não subir e fugir um pouco dessa relação, assim. Eu fiquei solteira recentemente e eu não tinha muito essas conversas com as minhas amigas, e agora, né, eu tenho mais. E aí a gente tava, meu Deus, a cada 10 caras que saem com as minhas amigas, 8... tá rolando isso, assim, é um número muito alto. E aí a gente começa a conversar, porque tá tipo assim, é normal, não é? O que tá acontecendo? Porque eu lembro que da última vez que eu era solteira não era algo tão comum de se falar. E aí, obviamente, que entra na noia das meninas. Eu tô errada, o que eu fiz? Por que ele não me atraente quer? o suficiente, não tô atraente, né? o suficiente. Então, eu até falei, queria saber como é que é, né, essa experiência. Porque eu acho que
todo esse machismo, esse patriarcado, esse pornografia também tá atingindo os homens, né? Exato. Não acho que é só com as mulheres. Exato. Eu acho que atinge muito mais a pornografia aos homens do que às mulheres. E eu sinto que é muito condicionamento. O menino também, assim como a menina era fecha as pernas, a mãe ficava batendo na porta do banheiro, sai logo desse chuveiro! Então tinha que ser aquela coisa tudo muito rápida. E aí ele assiste na pornografia, aquela coisa, tudo muito agitado, entende que tem que ser desse jeito, a masturbação acaba sendo só para um alívio, e aí o corpo começa a ficar condicionado a ser tudo muito rápido. Leva muito para o quadro de ejaculação precoce. Aí tem aqueles que começam a colocar muita intensidade no toque, na masturbação, e aí tem a possibilidade de cair num quadro de ejaculação retardada, que é a dificuldade de atingir o orgasmo, não consegue ejacular. Às vezes só consegue depois com a mão, não consegue durante o processo de penetração. E tem um outro quadro, que é o segundo que mais acontece, por mais que as suas amigas tenham trazido muito a questão da disfunção erétil. Eu falei broxar péssimo, né? Tinha que ter sido um pouco mais polido. Não. Eu não tô dentro desse espectro de palavras Tá valendo. adequadas. Todo mundo Foi entendeu. mal, pessoal. A disfunção erétil Achei mais chique. é a segunda maior queixa. A primeira é a ejaculação precoce. Uhum. Mas ainda assim, tem muitos que acreditam ter ejaculação precoce, mas é uma ejaculação rápida. Só que eu também acho muita sacanagem falar pro cara, não, você não tem ejaculação precoce porque durou 3 minutos e não 2. Saiu aqui da tabela, você já passou de ano. Porque, poxa, 3, 5, não é satisfatório ainda para nenhum dos dois. Né? Então, de repente, pelo menos uns 15 minutos, né? Pelo menos. Tem que ser uma máquina aí. Não fala isso, cara. Achei que eu tava Eu chego arrasando. nem na metade. O problema é que a média é de 8 minutos. Em 8 minutos a galera já acabou tudo. E aí, como é que eu estou aqui falando pra durar no mínimo 15? Então, assim, sem pressão, muita calma, tem treino pra fazer. Se começar já a respirar mais e ir mais devagar, já vai fazer diferença. Aí, essa segunda queixa maior, pelo menos é isso que chega em consultório, né? Mas, assim, pra mim, a percepção que eu tenho, que é da disfunção erétil, está muito relacionada também à falta de confiança na parceira. Essa relação de não ter construído a intimidade ainda. Então, muitos homens estão aflorando um pouco mais para se conectar com as emoções. Conforme vai abrindo mais esse campo do coração, não faz mais sentido ir lá só para dar uma rapidinha, para dar aquela aliviada. Então, a vontade de ter um processo de conexão, de ter ali esse lugar mais presente, vai crescendo. E se não rola essa intimidade, essa conexão, essa confiança, o corpo não responde do mesmo jeito. Então, esse é um ponto que tem acontecido muito. Tenho percebido isso, que é muito favorável, porque está levando os homens para um processo de maior consciência da necessidade, de mais conexão, de nutrir as relações, e até mesmo de dar uma atenção maior e olhar mais para a mulher, para o corpo da mulher e a forma como se comunica. Isso tá melhorando. Então, estou muito feliz com esse resultado, por mais que esteja vindo por essa dor do masculino. Então, os homens que hoje não estão conseguindo sustentar, pode ser que seja relacionado com essa parte emocional. Pode ser também um condicionamento físico, por conta da forma como se toca, pelo condicionamento mental de ficar esperando aquilo que ele vê no filme pornô. E aí as mulheres também já estão mais abertas para esse lugar de conexão, de ir mais devagar, e aí o cara chega todo afobado, e aí quando ele percebe que vai ser num outro ritmo do que ele está acostumado, o corpo entra numa pane, assim, não responde. Nossa, uma vez... Pode contar, né? Pode. Uma pessoa aí, aleatória. Eu fui fazer carinho, assim, meio toque sutil. Ai, para, tá fazendo muita cócega, que horror, sai. Eu falando, nossa, que engraçado, né? Tipo assim, como o corpo não tá acostumado mesmo, né? E aí a gente precisa passar mesmo por um desenvolvimento, né? Esse corpo, ele precisa entender o que é receber devagar, carinho. Porque o homem, às vezes, ele não teve essa experiência de muito toque. E aí ele vai muito para
para explosão. E aprender a sustentar essa energia, acumular mais essa energia. Eu vejo também algumas reclamações de mulheres, tipo, nossa, eu nem estava pronta ainda, ele já teve ereção e aí já quis ir logo para penetração. Mas é porque o homem fica com esse medo de, eu tô pronto agora. E aí, se eu perder essa ereção e não voltar depois? Então, relaxa, respira. E tem tanta outra coisa pra fazer, né? Sem ficar focado nisso. Isso que eu acho mais interessante, assim. Eu acho que é até legal por um treino, assim, ainda mais quando é casal e já tem mais intimidade. Se percebe que tá rolando uma desconexão, de fazer o exercício de... Para tudo, muita calma. Vamos voltar como se fosse namorar? Vamos ficar aqui no carinho, no beijo um dia. Sem ir pro genital, sem tocar em genital. Esquece genital. Sabe aquela coisa de vamos começando devagarinho? Tipo picante. Namorinho, né? Da adolescente. E aí, daqui a pouco, ok. Aí vai um pouco mais pro primal, vai mais pro cheiro. E se cheira. E aí sente vários tipos de toque diferente pelo corpo. E faz massagem pelo corpo inteiro. Desde o toque suave, sutil, pontinho de dedo, que a gente usa muito na massagem tântrica. Até uma coisa mais de soltura, uma coisa mais de apertar e sentir o que é isso. Ficar no quase por uns dias. Aí vai pro genital, mas sem penetração. Faz uma massagem um no outro. Vai indo nesse processo devagarinho de descobrir de novo esse genital. E cada um também olhar melhor para o próprio genital. Tem muita mulher que nunca colocou um espelho entre as pernas, nem conhece direito a estrutura da própria vulva. E aí quer delegar o prazer pro parceiro, é complicado também. Então, poxa, eu primeiro, eu comigo, vou eu sentir prazer comigo para depois eu poder me conectar com o outro. Total. E aí nessa conexão, vai mais devagar. Fica aí 1 semana, 10 dias sem penetração, tira o foco da penetração. E aí, nossa, chega na hora que você vai falando, nossa, agora eu quero, o corpo tá ali, já tá sedento, tá pedindo. Você é um gerou outro essa nível. energia, né? É outro nível, é bem gostoso. Ficar nesse quase de vez em quando, sabe? Tem uma frase de um músico que eu gosto muito que ele fala que melhor que o beijo é a sensação antes de senti-lo. Que é tipo quase mesmo. Que você fica É sempre no- verdade. Que é quando tá disparando dopamina, assim, você fala, É. que gostoso. É verdade, a última vez que aconteceu isso, eu fiquei pensando, falei, depois que acabou não tinha mais tanta graça, era melhor ter esperado mais, sabe, assim? E é verdade isso. Tem aquela ansiedade que ela tipo, é o melhor da festa é positiva. esperar por ela, né? Tem aquela tipo ansiedade que é positiva de você, nossa, que vontade, ai, eu quero. E aí, se queima isso tudo na largada, fica sem graça. Depois você fala, era só isso? Só que se você ficar no namorinho, acumulando um pouco mais, nossa, aí você fica com um pouquinho mais de vontade pro próximo, e um pouquinho mais de vontade pro próximo. Aí foi uau, foi gostoso. Nossa, então dá para ser ainda melhor se eu continuar alimentando. É um processo da gente mudar mesmo, porque as relações elas começaram a ficar muito rápidas e superficiais. Né? A era do Tinder, você marca um encontro, vai lá, dá aquela aliviada, liberam um sexo casual, que não tem certo ou errado, mas a gente sabe que não nutre muito. Não nutre, e eu acho que tem muito essa potência que você falou de desperdício de energia mesmo, né? E desperdício de energia criativa para sua realidade, para cocriar aquilo que se importa para você, de usar essa energia para o seu projeto, para sua vida, para sua realidade, né? E não desperdiçar. Eu acho que é uma energia muito importante de ser canalizada para as coisas que te importam. E também tem uma questão que eu queria te perguntar, que é sobre os fios energéticos que se criam numa troca sexual, né? Existe uma potência muito forte de expansão, mas também de conectar com questões desafiadoras do outro, né? Eu sinto que se a gente tá no momento em que não está bem, e aí o campo já tá mais sensível e mais denso, e você se conecta com outra pessoa que também está toda bagunçada, desequilibrada, a chance de influenciar é muito maior. Então, se você não está desse jeito, né? Se você está bem, está inteira, está lá, dona do próprio corpo, entendendo como tudo funciona, e se conecta com uma pessoa que está meio desajustada, eu escutei um exemplo muito bom esse último final de semana. É igual o café quando está quente e o leite está frio. E aí mistura os dois. O café vai brigar com o leite? Pô, você me esfriou? Ficou morno.
Então não tem também esse lugar de ai, a energia ruim que ficou do outro. Se você tá bem, não vai ficar a coisa em você. Agora, se não tá legal, às vezes é melhor até, né, não se misturar. Eu diria que essa história, né, de que acumulou e ficou com a energia do outro. Se sentiu que ficou uma coisa que não é sua ali, que está incomodando, às vezes é uma relação de culpa, não é necessariamente uma relação energética. Às vezes você se entregou para uma experiência que você não estava afim de verdade. Então você deu um sim querendo dar um não. E aí, internamente, o corpo fica bagunçado. E sim, pode ser que você sinta esse impacto por conta disso, até ter essa compreensão. E poder, então, a partir desse entendimento, desse aprendizado, numa próxima experiência, conseguir falar não quando você quer falar não. E sim quando você quer dizer sim. Aí essa troca, mesmo que a pessoa esteja lá, meio triste, chateada por alguma coisa na vida, é outra qualidade. Sentiu que deu um impacto negativo, não foi legal, para um pouco, silencia, respira, se observa, vê o que emocionalmente ficou para poder tirar esses aprendizados e achar o caminho de sair desse emaranhado emocional. E energeticamente, talvez seja necessário. Vamos fazer um banho de ervas aí, né? Vamos dar um descarrego, tomar um banho de mar, né? Porque tem pessoas que são mais sensíveis. E a maioria não é. Então a maioria consegue fazer essas trocas sexuais superficiais com mais tranquilidade. Agora, quem tem já um canal mais aberto, mediúnico, às vezes percebe que está sendo até alvo de obsessão espiritual. Isso acontece. Então, tem que ter um campo melhor preparado, né? Essa pessoa vai ter que ter um pouco mais de cuidado. Vai ter que saber melhor com quem está trocando, se naquele dia sentiu que a pessoa não está legal, dá um não quando sentir que é não, colocar um limite na troca, vamos ficar até aqui hoje e tá tudo bem. E aí se a outra pessoa reage mal, gratidão, passar bem. É muito doido, né? isso. Tem que saber também liberar as relações e dar espaço quando não tá nutrindo, quando tá deixando meio torto aí. E uma coisa muito doida, assim, que eu vivenciei é achar que eu tinha obrigação de ter a relação mesmo sem eu querer, né? Principalmente dentro de um relacionamento. Então foi muito doido como a gente reproduz padrões inconscientes, né? Sem nem perceber que aquilo tá muito errado, né? Então é muito doido, assim. Como esse autoconhecimento, ele é essencial. Então eu realmente tô buscando aí compreender. Mas me conta uma coisa, como é que é uma sessão com você? Como é que funciona? Se alguém quiser participar, enfim, como é que se trabalha, né? Assim, eu acho que você tem cursos, tem várias coisas. Tem um montão de coisa mesmo. Então conta pra gente. Tem cursos online para quem quer acessar esses conteúdos e aprender um pouco mais, com mais facilidade, né? No próprio tempo, e acaba também sendo uma forma mais econômica. Tem os workshops em grupo, e aí tem um que chama Imersão do Ser Integral, que é um grupo terapêutico, que agora eu estou entrando numa fase onde eu não estou colocando nudez, não tem troca de massagem mais, então são práticas de respiração, meditação ativa, yoga, para ter esse preparo do corpo e olhar para essas crenças, para essas emoções, fazer esse processo de descarrego mesmo, para deixar o corpinho preparado para depois ir para um local já de mais toque e intimidade. Aí tem um outro que chama Revelação Tântrica, que é um workshop de demonstração da técnica da massagem no primeiro dia. E quem tem vontade de fazer troca, vem para o segundo dia. Então não é obrigatório, dá para participar só no primeiro e assistir ali ao vivo como é que faz. E eu gosto de colocar umas outras técnicas de massagem junto, além da tântrica, que eu chamo de liberação. Tem uma outra colega que faz parceria comigo também nesse projeto, que ela usa Lomi Lomi, Thai massagem. E aí esse processo... Quer dar uma pausa? Pode entrar. Bom, é que é a próxima pessoa. Mas é você que vai entrevistar ela? Ou é... Não. Ela vai... então ela tá bem rapidinho. Tá, vamos fechar. Não, mas fica tranquila, tem 5 minutos ainda, tá tudo bem.
Da revelação. Isso. Tá. E aí, esse combinado dessas técnicas de massagem também facilitam a preparação do corpo para depois chegar no genital e ter um caminho ainda mais aberto. Tem os cursos privativos para casais, ou até mesmo para solteiro que queira aprender o passo a passo da massagem. Eu contrato um terapeuta ou uma terapeuta para ser modelo e a gente vai aplicando a massagem, treinando ali. E tem os atendimentos individuais, né, para a pessoa dentro de um processo de desenvolvimento, que pode acontecer online, que dá para fazer várias práticas sendo conduzida ali, ou no presencial para a gente trabalhar as massagens. Quando tem esse presencial com massagem, a minha sessão ela é longa, dura umas 4 horas. Então tem um tempo longo de conversa, principalmente a primeira vez, para entender esses condicionamentos, essa história, como que foi a criação, essa relação de olhar com a espiritualidade, as crenças, enfim. Aí eu vou ter um preparo desse corpo, que pode acontecer com práticas para liberação de crença, ou de técnicas de respiração, práticas de meditação ativa ou vibracional, depende muito do conteúdo que a pessoa for trazendo nessa conversa, para depois, então, a gente entrar numa massagem, que eu costumo fazer ela, então, um pouco mais longa, para ter esse corpo mais preparado, relaxado já para o momento em que vai começar os estímulos depois genitais, para ter essa subida de energia. Importante destacar que não é obrigatório numa massagem tântrica ter estímulo genital. Pelo contrário, é até interessante que venha sendo por etapas também. Então, se a pessoa está ali para um desenvolvimento, ela vai por algumas sessões, umas 3, 4, ficar mais no toque suave, sutil, para depois ela ter um estímulo genital. E mesmo que aconteça dela ter numa primeira sessão um estímulo genital, é interessante depois ela viver essa experiência, volta lá atrás, agora só no toque sutil algumas vezes, para ir percebendo essa relação de conexão com o corpo todo, perceber que o corpo inteiro é orgástico, que o foco não é só no genital. A gente falou de tipo de orgasmo feminino no clitóris, no canal da vagina, mamilo, sola do pé, couro cabeludo, tem vários pontos do corpo que podem também proporcionar orgasmo. Então, cada pessoa tem um ponto mais erógeno e tal. A gente vai descobrindo isso conforme vai aplicando o toque da massagem. E nisso, esse corpo vai aprendendo a produzir mais energia também. Se a pessoa tem a dedicação de, nesses intervalos de uma sessão ou outra, fazer prática em casa, a resposta vai começar a ser mais rápida, vai ser mais potente. E viver essa experiência de qualidade, de prazer por mais tempo, outros picos mais altos do que está acostumada, vai abrindo para sentir coisas mais profundas, não só em relação à sensação, mas às emoções. E a gente vai entrando nesse lugar de se empoderar e falar, uau, o meu corpo tem essa capacidade toda. Aí é um lugar de muito acolhimento, assim, sabe? De muita gratidão a esse corpo, a esse tempo sagrado. A gente vai entrando nesse lugar de falar, cara, meu corpo é divino, olha isso, não tem como dizer que não. É o orgasmo cósmico, né, das estrelas. Não, eu falei, depois que eu tive isso, eu falei, gente, eu preciso estudar isso, porque assim, como que meu corpo é capaz de fazer isso e eu não sabia? E como é que faz agora pra fazer de novo? Eu vou ter que esperar um dia, Deus decidir que vai rolar, né? Começa a fazer os exercícios de preparar esse corpo, continua com as práticas vibracionais. E depois tem alguns outros onde você vai trazer visualização. Então, você tá ali contraindo sua pelvis, contraindo principalmente o canal de vagina, tá sentindo que tem energia circulando, vai usando da respiração e do som e usa também a visualização de luz mesmo, como se estivesse criando uma luz no seu primeiro chakra que vai subindo por todos, alinhando, expandindo e chegando até o topo da cabeça. E aí você vai dando uma direção, você vai começando a ensinar o corpo o que é isso. Tem uma prática de meditação ativa que chama Chakra Briefing, do Osho. Ela eu também gosto muito porque você vai estar fazendo uma respiração curta e rápida e vai movimentando o quadril em cada um dos chakras e também vai ensinando para o corpo essa subida. Tem uma outra que é a Kundalini, que aí você chacoalha o corpo por um tempo, vai acordando o corpo para depois dançar e aí parar e ficar ali imóvel observando o fluxo energético. Você tem que dar esse tempo mesmo. É um treino, a gente não aprendeu isso. E que bom que agora temos... Que temos Deva.
Temos aí muitas e muitos terapeutas tântricos pelo Brasil espalhados. Para a gente poder fechar aqui, eu acho que é importante te trazer essa relação de cuidado com a escolha desse profissional. Porque existem muitas pessoas que apenas aprenderam as técnicas de massagem, replicam essas técnicas, não quer dizer que não vai ser bom, mas algumas pessoas, quando buscam a massagem, elas têm um histórico que pode ter alguns gatilhos ativados através da forma como ela é tocada. E às vezes esse profissional não tem todo esse preparo para poder ter esse cuidado com essa pessoa. E ela passa por um processo de retraumatização, dificultando ainda mais depois essa relação com prazer e de abertura desse corpo. Então eu sugiro que as pessoas procurem um terapeuta mesmo, e não só um massagista. Claro que dependendo do momento, enfim, tá tudo ok, que é só receber uma massagem, tá tudo certo. Mas ter essa consciência, ela é importante. Então busca saber de onde que esse terapeuta se está vinculado, por exemplo, à Associação Brasileira de Terapeutas, que é a Abratantra. Ali a gente tem um portal de terapeutas que estão respondendo um código de conduta profissional, que tem um certificado validado, é um caminho de ter uma relação de conexão com mais segurança, né, para a busca desses terapeutas. Então, busca saber quem é essa pessoa. Hoje em dia, a gente tem facilmente as redes sociais para ver o que essa pessoa transmite, como que ela se conecta com tudo isso. E fortalecendo essa relação do Tantra como um caminho de autoconhecimento, de autoaceitação, de espontaneidade, de amor, de liberdade. Isso a gente vive, independente de massagem, independente de meditação, é uma relação de escolha mesmo, né? De estar aqui vivendo tudo isso no presente. Então, o Tantra é uma chamada para a gente viver no amor, na consciência, na presença. Ai, eu amei muito, muito. Nossa, eu tava com muita vontade, amei te conhecer. E amei todos os ensinamentos que você trouxe. Espero que você possa voltar pra gente falar mais sobre. Eu acho que dá mesmo. Ou até, de repente, fazer uma prática aqui pro pessoal entender. Legal. Porque eu acho que fica muitas vezes nesse lugar só sexual e é tão mais que isso, né? Então, às vezes, até fazer uma prática para as pessoas entenderem o que é isso, né? A gente pode pedir pra galera comentar aqui, né, no vídeo, se eles querem o que gostaria, perguntas. você quer prática, quais são, deixa as dúvidas, né, deixa as perguntas. Boa. Que a gente vai sentindo aqui o que o pessoal tá precisando. Queremos Perfeito, prática. maravilhoso. Queremos. Massagem ao vivo! Eu disse, cara. Eudes, você tem dúvidas, Eudes? Você quer fazer uma pergunta? Eu vou te dar esse momento. Eu acho que o que ela já falou já foi bom pra mim. Tipo, a parada do toque, não é porque levantou que tem que já começar. Isso é dica boa. Eu vou adotar. Anotei tudo. Gente, o afeto, a gente precisa resgatar essa conexão com o afeto, porque muitas pessoas não receberam muito toque na infância, por alguma questão a mãe não conseguiu dar muito carinho, e aí já cresce com essa resistência em relação ao toque, e isso vai sendo passado depois para os filhos. Eu já recebi mulheres vindo procurar o trabalho porque elas queriam aprender sobre toque, porque ela não conseguia dar carinho ao filho. Uau. Eu falei, nossa, tá vendo? Olha que Como busca. é profundo, né? Que vai busca muito além, linda, né? Lindo, a energia criativa, né? Ah, muito potente. Amei. Gratidão Também. demais, demais, demais. Muito E grata. volte. Então, mandem Tá bom. perguntas pra ela voltar, tá? Porque eu não sei vocês, mas eu quero que ela volte. Então, manda aí perguntas, o que vocês querem saber que a gente vai trazer, tá bom? Tá bom. Tá tudo bem? Combinado. Então tá Aquelas bom. 10 mil. Eu dizer. O quê? As Tá. perguntas no chat. Eudes. E hoje a gente não atrasou, porque é gravado e o Eudes não errou. Olha aí. Então, gente, gratidão demais. Até quarta-feira que vem. Um beijo no seu coração e fui!